Olá, estamos iniciando mais um Conversa com o Autor, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Antes de iniciarmos o encontro de hoje, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem, que nos amparem e que possamos levar a um bom termo o nosso encontro de hoje. E que você que está nos acompanhando possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. No programa de hoje, nós falaremos com o escritor Edgar Miguel. Edgar atua há anos na USE Intermunicipal Bauru, a União das Sociedades Espíritas, é dialogador de reuniões mediúnicas, trabalha ativamente em seminários, em cursos, tanto para atividades profissionais como para atividades ligadas à doutrina espírita. Edgar fala e escreve sobre assuntos como relacionamentos interpessoais, afetividade, vida, trabalho. E em 2019, Edgar Miguel escreveu pela editora SEAC o livro Permita que eu fale ao seu coração. Vamos trazer para o nosso encontro de hoje o escritor Edgar Miguel. Seja bem-vindo, Edgar. Olá, Renato. Olá a todos que nos ouvem agora. É uma alegria estar aqui, uma honra, e eu estou bastante curioso pela nossa conversa de hoje, Renato. É um prazer recebê-lo, Edgar. Em 2019, quando trabalhamos com a sua obra através da editora, da equipe da editora, nós percebemos todo o trabalho que você já vinha realizando e vem realizando junto ao movimento espírita, uma pessoa atuante, palestrante, dirigente, participando de seminários. E os assuntos que você trata no livro são assuntos que estão relacionados com o nosso cotidiano, com os nossos relacionamentos. Então eu gostaria já de iniciar com uma pergunta para você. O livro, Permita que eu fale ao seu coração, ele foi a cereja do bolo, é aquilo que faltava para complementar essa série de ações que você realiza dentro do movimento espírita, Edgar? Ai, Renato, eu acho que não, viu? Eu acho que não posso dizer que seja a cereja do bolo. Ele, de certa forma, ele é uma grande síntese da forma como eu vejo a vida através da lente da doutrina espírita, né? Então, essa forma de ver a vida que transparece no que eu digo, em qualquer conversa que eu tenha, nas minhas palestras, na forma, inclusive, que eu tento agir, eu acho que o livro ele sintetizou isso de alguma forma, ele tenta sintetizar isso. Mas eu não sei se eu posso dizer que seja a cereja do bolo, né? Porque a cereja representaria o término até, né? O encerramento da obra, né? Do contexto. E eu acho que não. Eu acho que a obra não está acabada. Com certeza não. E nós esperamos que sim, né? Nós esperamos que venham outras obras. A gente até conversava, né, alguns dias atrás a respeito dessa possibilidade. E no prefácio de seu livro, há um texto do amigo escritor Wellington Balbo. E o Wellington faz referência ao filósofo Arthur Schopenhauer, em que Schopenhauer fala da importância do texto simplificado e ao mesmo tempo profundo. Então, durante a leitura de seu livro, a gente percebe essa leitura, que a gente pode chamar até de textura do seu texto, ou seja, de forma simples, mas de uma forma profunda, você vem colocando a sua forma de pensar o mundo. E uma coisa também nos chamou a atenção, Edgar, é que é como se você percebesse, através do seu trabalho como palestrante, pela sua sensibilidade, essa dor que existe no coração humano. A forma como as pessoas vêm enfrentando a vida com esse coração dolorido. Isso também foi um dos motivos de tentar, de certa forma, ajudar nessa equação para a gente tentar diminuir as nossas dores, Edgar? Você foi muito perspicaz, Renato, né? De fato.
desde sempre, sabe? Desde sempre a minha preocupação a respeito dessa dor que vive no coração humano, da percepção de ver o quanto ela cresce, não diminui, de quantas lágrimas podem ser evitadas se a gente tiver uma nova forma de ver as coisas, né? Uma outra forma de ver as coisas, se a gente conseguir simplificar o que a gente está vivendo, ao invés de complicar tanto como a gente faz, né? Então, assim, sim, se você me perguntar talvez o principal objetivo do livro é trazer uma forma de viver cada situação, cada vivência, e que, eu não nego, algumas são difíceis, dificílimas de serem vividas, a ideia que as pessoas percebam, ponderem sobre esta forma que diminua a dor tão grande do coração humano. Porque eu acho absolutamente possível que a gente viva as coisas de uma forma mais leve, né? No texto do livro eu não fui tão contundente, mas eu percebo que em algumas palestras eu sou um pouco contundente em passar algumas situações dramáticas de uma forma muitíssimo leve. Eu acho que algum dia as minhas palestras não vão acabar bem, porque não sei até quando o público vai suportar o fato de eu dizer sobre coisas pesadas de uma forma leve e minimizando até para fazer um contraponto, né, como que a gente pode vivê-las, né? Então esse é o ponto do livro mesmo, né? Eu gostaria, se ele diminuir um pouquinho, 1 centímetro, 1 milímetro, a dor de uma pessoa, né, porque ela adquiriu uma forma diferente, melhor de ver o que ela está vivendo, eu vou me dar plenamente satisfeito. Edgar, no ano de lançamento do seu livro, em 2019, o cientista brasileiro Marcelo Gleiser recebeu um prêmio chamado Prêmio Templeton, que é uma contribuição que as pessoas fazem para identificar e destacar, através do seu trabalho, a dimensão espiritual do ser humano. E eu quero fazer uma conexão com o seu livro em que aspecto? Você comenta em seu livro que muitas vezes a ciência humana está mais preocupada com o universo do que com o homem. E muitas vezes as religiões estão mais preocupadas com os seus dogmas do que com o amor. E no trabalho de Marcelo Gleiser, que foi reconhecidamente importante por esse aspecto, qual foi? No entendimento dele, a filosofia, a ciência e a religião, elas não se contrapõem. Na verdade, elas se complementam. Então eu gostaria de que você falasse a respeito desse aspecto que você colocou, da religiosidade muito mais ligada à preservação dos seus dogmas, e a ciência muito mais preservada em tentar descobrir os enigmas do universo do que cuidar, olhar para dentro, para o homem. Perfeito. O Marcelo talvez seja aquela pessoa que, por outros meios, né, procura fazer essa integração, né? E essa integração me parece tão natural, Renato, porque vamos partir de um determinado pressuposto, né, ou de um princípio, né? Para mim, princípio, mas podemos colocar como pressuposto. O pressuposto de que há um único Criador e que ele criou tudo. Criar tudo significa que ele estabeleceu as leis e princípios a respeito de tudo que existe, de tudo que está no âmbito da religião, do âmbito da ciência e do âmbito da filosofia, que seja, de todo conhecimento humano, né? Então, tudo parte desse ponto inicial. Se isso é verdade, não pode haver contraposições entre esses diversos segmentos do conhecimento. Não pode haver. Seria um contrassenso, né, que um criador criasse princípios que fossem um contrapondo o outro, anulando o outro. Não teria o menor sentido, não seria algo perfeito. Então, em algum momento da nossa trajetória humana, eu tenho certeza que a ciência, com C maiúsculo, abarcará tudo. Todo o conhecimento humano. Aí estará o conhecimento que a gente coloca hoje dentro do âmbito da religião. Aí estará o que a gente coloca dentro do âmbito da filosofia,
das ciências biológicas, tudo. Tudo é ciência, né? Que reúne todo o conhecimento. Não pode haver contraposição. O que acontece no final das contas, né? Acontece que o homem, para conseguir compreender o universo em que está inserido, ele dividiu, né, em disciplinas, né? Filosofia, matemática, biologia, dividiu, e hoje ele tem dificuldade para juntar, né? E isso causa um problema muito grave, né? Porque a gente começa, só porque a gente tem mais sintonia com um determinado aspecto da ciência global, né? Por exemplo, a questão religiosa ou a questão da filosofia, a gente começa a discutir, a brigar com o outro que gosta mais da ciência científica, vamos colocar assim. Não tem o menor sentido, né? Tudo é uma coisa só. Não pode haver contraposições entre elas. Elas não podem ser incoerentes umas com as outras. E é por isso que a doutrina é tão interessante, porque ela é monolítica, né? Ela é um conjunto de ideias que não se contrapõem. E é por isso, penso eu, que Kardec deixou muito clara a instrução para todos os espíritas de que, se a ciência dizer alguma coisa, o espiritismo precisa imediatamente concordar com isso. Por quê? Porque não pode haver discordância se há um mesmo criador da mesma coisa. Né? Então, o Marcelo traz uma contribuição fantástica, né? Porque, de uma forma não religiosa, né? Ou seja, sem esse estigma, como naturalmente é considerado na academia, né? De uma forma que seja mais fácil de ser digerida a ideia dele para aqueles que fazem parte da academia, que fazem parte da chamada ciência ortodoxa, né? Então foi muito precioso o prêmio que ele recebeu, né? O trabalho dele é precioso, e a gente precisa realmente buscar esses pontos de intersecção, esses pontos de união entre essas diversas correntes de pensamento. Perfeito, Edgar. Edgar, existe uma característica no seu livro, que é a forma como foram distribuídos os chamados capítulos. Você, no seu livro, você os dividiu em forma de tríades. E foram divididas essas tríades. E para cada tríade, sempre no final de cada capítulo, que a gente pode chamar assim, sempre, na verdade, não haviam todas as respostas, mas alguns questionamentos no final de cada tríade. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, Edgar: o que é preferível? Saber todas as respostas ou estar cheio de dúvidas? Não dá para saber todas as respostas, Renato, não tem jeito, por mais que a gente queira, né? Eu acho que as perguntas são mais importantes. Eu não estou tirando a importância das respostas, evidentemente, porque elas nos trazem paz, né? Muitas vezes nos trazem paz. Às vezes doem, mas geralmente o objetivo final delas é que no final tenhamos paz. Mas a pergunta para mim é fascinante. A pergunta diz muito sobre quem pergunta, né? Diz muito. As pessoas podem me conhecer pelas perguntas que eu fiz ao final de cada tríade. Se elas observarem com cuidado, né, elas vão saber muito do que está acontecendo dentro de mim, né? A pergunta é uma sonda, né? Ela é um instrumento investigativo, né? E ela abre o leque. Quando você pergunta, você está aberto à resposta. E por que eu valorizo mais a pergunta que a resposta? Porque a resposta, muitas vezes, ela me fecha. É isso. Ponto. E se eu não tomar cuidado, ela me tira a possibilidade de haver mais respostas para aquela mesma pergunta, de haver mais possibilidades. Então eu tenho medo da resposta ser restritiva. A pergunta não, a pergunta aberta, a pergunta, ela me traz um horizonte amplo, né? Ela nos traz um horizonte gigante. E é claro que eu estou falando isso para que a gente procure as respostas, mas procure com serenidade, né? Até porque, Renato, muitas vezes a gente não encontra a resposta porque a pergunta está errada. Muitas vezes. Vou dar um exemplo. Eu vejo pessoas passando a vida perguntando por quê. Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? E eu acho que essa resposta
muitas vezes essa pergunta é de dificílima resposta. Até porque muitas vezes essa resposta, talvez a gente não a suporte. Por isso eu acho que essa pergunta não é boa. Para as questões da vida, eu acho que a grande pergunta é: para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Para que aconteceu tal coisa ontem, no passado? Para quê? Essa pergunta me parece mais libertadora, mais eficiente. Essa pergunta nós conseguimos responder. Com certeza nós conseguimos responder. E ao tê-la, nós sabemos o que fazer com ela. Porque muitas vezes, quando a gente tem a resposta do porquê, a gente não sabe fazer nada com essa resposta. Nada. E ela nos trava, ela nos congela, ela nos paralisa. E a pergunta do para quê, ela nos faz avançar. Ela nos traz significado, entende? Então, alerta. No meu entendimento, para discussão, é claro, muitas vezes a gente não se vê num beco sem saída, a gente não destrava a nossa vida, porque a nossa pergunta, a pergunta central da nossa vida, está errada. Deveria ser outra. Na verdade, eu quis destacar essa questão que sempre existe no final de cada tríade, né, do seu livro, que existem alguns questionamentos que você deixa. E eu achei isso fantástico, porque muitas vezes alguns escritores se propõem a responder a todas as questões, ou acredita, né, que saiba todas as questões. E como você bem colocou, muitas vezes há uma limitação da capacidade, da abertura, da gente às vezes mudar a pergunta, às vezes a gente está fazendo a pergunta errada. Então eu queria destacar que em seu livro, ao final das tríades, nós temos alguns questionamentos, que eu acho isso fantástico. E eu me lembro da tríade, a 10ª, que diz alguma coisa assim, que a vida não vai te deixar em paz. E aí, lendo esse trecho dessa tríade, eu me lembrei de Luiz Antônio Gasparetto. O Gasparetto, né, que desencarnou há alguns anos atrás. Gasparetto dizia o seguinte, que nós estamos condenados a conviver conosco pela imortalidade. Talvez o termo seja um pouco pesado, condenados, né? Mas como somos espíritos e somos imortais, nós estamos condenados. De certo modo, nós teremos a convivência próxima de nós mesmos, durante o infinito. Então a gente entende que a vida não nos deixará em paz, ou seja, sempre haverá alguma insatisfação, sempre haverá um processo de construção, sempre haverá um obstáculo, sempre haverá uma mudança. E você foi muito feliz na colocação dessa tríade, nesse sentido de que a vida não vai nos deixar em paz, porque muitas vezes, ao contrário de algumas crenças, o Espiritismo nos coloca que após a morte, né, no desencarne, no plano espiritual, não haverá um paraíso onde nós ficaremos contemplando a natureza e deixando o tempo passar. Muito pelo contrário, ou seja, a atividade intelectual sempre presente, a atividade do espírito no seu crescimento e na sua evolução é fundamental. Afinal, nós somos seres em evolução. Então, a pergunta é, Edgar, a vida não vai nos deixar em paz? Não vai, Renato. Não vai deixar a gente em paz. A vida, ela não se conforma com o tanto de felicidade que a gente, porventura, já conseguiu ter no coração. Por mais que alguém seja muito feliz, para a vida ainda é pouco. Entende? Então, nós não conseguimos, no nosso nível evolutivo atual, vislumbrar muito à frente do nosso futuro. Como nós, não das questões externas, porque isso não me parece muito relevante, mas assim, como eu estarei daqui a 200 anos, intimamente? Né? Que nível de satisfação ou de insatisfação? Quais são os sentimentos que eu terei daqui a 500 anos? Pouquíssimos de nós talvez saiba dizer. Né? O que a gente pode saber, no meu entendimento, ter certeza, é de que o nosso caminho ele é muito longo. Né? Não longo sem peso, ele é infinito. O crescimento da gente, né? As bem-aventuranças que a gente vai viver neste caminho, né? Talvez não tenham fim.
né? O nosso futuro é grandioso. O nosso futuro é, é belíssimo, belíssimo. Não importa quanto tempo demore para que a gente comece a estar no belo, entende? E a vida não nos deixará em paz até que a gente chegue nesse ponto e prossiga. Não há possibilidade de acomodação, não há. Porque se eu desejar me acomodar, a vida virá e me jogará para cima. Né? Vai tirar o meu chão, vai puxar o meu tapete, vai fazer algo para que eu me mova. Por quê? Porque a vida quer que eu seja muito mais feliz do que porventura eu já seja. Né? Então, essa frase, que eu gosto muito dela, porque ela faz parte daquele âmbito provocativo, essa frase é para nos fazer lembrar de que tudo está em permanente mudança. Mudança para cima, para o alto. Mudança para melhor, sempre, mesmo que não pareça. E quando não parece, é porque a gente não entendeu alguma coisa. Se a gente acha que as coisas não estão bem, é porque a gente não entendeu alguma coisa, Renato. Porque a vida sempre está não nos deixando em paz, de forma que a gente compreenda alguma coisa, adquira mais felicidade, mais conhecimento de si mesmo, e prossiga mais feliz. Esta é a forma que a vida age, segundo a forma que eu penso. Edgar, essa frase que eu vou dizer aqui, você entende que essa frase está correta ou há um equívoco nessa frase? A frase é o seguinte: a vida verdadeira é aquela que acontece dentro de nós, estando no plano físico ou no plano espiritual. Eu gosto muito dessa frase, viu, Renato? Ela existe, faz parte daquele conjunto de frases provocativas, tá? Ela existe porque eu acho profundamente necessário que a gente viva a nossa vida interior. Nós estamos nos esquecendo da gente mesmo, esquecendo desse âmbito interno, né, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu entendo, dessa vida interior, dessa vida comigo, unida a mim mesmo. Né? A gente vive muito do lado de fora. Né? E eu acho que por conta da própria doutrina, né, da constatação da existência de um ambiente espiritual, e eu me refiro ao ambiente quando nós não estamos encarnados, e você sabe que existem textos que dizem que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E eu concordo, eu não estou discordando. O nosso ambiente de vida verdadeira, natural, é um ambiente não encarnado, é um ambiente espiritual. Né? Estar encarnado vai durar uma pequena parte da nossa vida infinita, uma pequena parte, né? Por enquanto é a maior parte, talvez, mas em algum momento ela vai ficar perdida no tempo, lá atrás. Né? Mas a vida interior, ela só crescerá. Conforme a gente aumente o nosso autoconhecimento, esse espaço de vida interior que a gente já observa existir, ele só crescerá. Eu ouço dizer, assim, às vezes eu penso que a gente observa tanto o universo infinito, né? A astronomia nos fala tanto da beleza sem fim desse universo infinito que é material. Mas às vezes eu penso que Deus, que nos fez como sua obra-prima, né? Ele criou um universo mais belo, mais infinito, se aqui se existe. Tão infinito quanto dentro de nós. Dentro de nós. Por isso que eu coloco dessa forma. O nosso espaço de vida ambiental, evidentemente é o espiritual, mas o espaço de vida real do ser, né, é interno. Por quê? Porque a pessoa pode estar, duas pessoas podem estar no mesmo lugar e perceberem o mesmo lugar de forma completamente diferente. E isso se dá por conta do mundo íntimo. O mundo íntimo, no meu entendimento, é o mundo verdadeiro, a vida verdadeira. Okay? Edgar, nós convivemos constantemente com os romances espíritas, com as obras da doutrina espírita, e a palavra reencarnação, a palavra resgate, ela está sempre presente. Muitas vezes, acompanhando as leituras dos chamados romances espíritas,
onde a gente vê uma série de reencarnações de espíritos, e através do processo reencarnatório, ele vai evoluindo, vai crescendo, e muitas vezes com muita dor. E você faz o uso de algumas palavras no seu livro que eu acho que são muito pertinentes e são muito apropriadas na relação do chamado resgate, da chamada expiação, que você coloca assim: consequência sim, castigo não. É isso, não é, Edgar? É isso, Renato, e isso faz parte dessa forma de ver libertadora, né? A gente não pode esquecer que, pelo menos da Idade Média para cá, nós, enquanto humanidade, praticamente todo mundo ocidental, viveu sob o medo da culpa. Viveu sob a culpa. Nos falaram da Idade Média para cá, ou seja, durante 1000 anos, talvez até hoje, não é? De que, olha, se você não fizer direito, se você não fizer isso, se você não for bom, então você vai ser culpado e vai ser castigado, né? Eu entendo que naquela época, que a gente era muito mais inferior que hoje, esse cabresto chamado culpa, esse freio, foi muito útil, né? Impediu que a gente se estrepasse mais ainda, fizesse mais barbaridades, né? Porque a gente não compreenderia outro bom motivo para não fazer ou para tentar não fazer determinadas coisas. Mas hoje a gente já deu alguns passos, né? E a gente já tem condições de compreender melhor a lei divina, né? A lei de causa e consequência, de plantação e colheita, ela não é um castigo. Ela é simplesmente uma consequência, resultado de uma ação. Resultado. Né? Então, não pode ser um castigo, porque o castigo, dentro da ideia do castigo, há uma pressuposição de vingança, de querer causar dor, de punir, né? E não é essa a ideia. Veja, olha só que interessante. Lembra do que nós acabamos de falar, de que tudo tem a mesma lei? Ciência, religião, filosofia? Muito bem. Quando eu, descalço, chuto a parede, dói meu dedo. Ninguém fala que a parede me castigou. Por que não fala? Porque entende que todas as vezes que eu chuto com o pé desprevenido uma parede dura, vai doer. Tá? Isso tá tranquilo. Ninguém acha ruim disso. E por que a gente não acha ruim quando eu firo alguém, quando eu mato alguém, quando eu ofendo alguém, quando eu desejo que alguém sofra e faça alguma coisa para isso? Por que eu não considero uma mera consequência a consequência desse meu ato? É a mesma lei, a mesmíssima lei. Então, nós precisamos retirar do nosso íntimo, né, lá do nosso íntimo, essa crença que a gente chama de crença limitante, aprisionante, essa prisão chamada punição, né? Porque não existe punição dentro da ordem divina. Não existe punição, existe apenas e exclusivamente a consequência do meu ato. Isso é muito interessante, Renato, sabe por quê? Além do que eu disse, porque quando você fala de castigo, pressupõe um castigador, um carrasco. E quando você fala em consequência, simplesmente é o retorno da sua responsabilidade. Então, é uma forma de ver que traz para nós a maturidade de viver a responsabilidade. Por que eu estou sofrendo? Porque eu fiz alguma coisa que me trouxe essa consequência. É só por isso. Só por isso. E detalhe, é mais legal ainda quando eu descubro que a consequência ela é educativa. Porque ela me ensina que eu não devo mais chutar a parede. Por quê? Porque não é vantajoso. No mínimo não é vantajoso. Entende? Então, assim, não existe punições. Existe só consequência dos meus próprios atos ou das minhas omissões. Entende? Edgar, durante o trabalho junto à editora SEAC, a editora SEAC recebe inúmeros autores, inúmeros textos, e muitas vezes esses autores não escrevem temas relacionados à doutrina espírita. E muitas vezes eles escrevem textos que não possuem conexões com a doutrina espírita. E muitos autores às vezes me perguntam: poxa vida, o que é escrever sobre doutrina espírita?
já que nós temos as obras básicas, nós temos o Livro dos Espíritos, temos os Livros dos Médiuns, o Evangelho, como é escrever sobre doutrina espírita. Então, há uma peculiaridade nas obras consideradas obras da doutrina espírita, obviamente, por respeitarem os preceitos de Kardec, que isto é um conceito e um preceito básico, obviamente, mas Sem dúvida. Existe um detalhe importantíssimo que é algo que eu observo em sua obra, no seu livro. O que é? Você conseguiu, Edgar, e muitos autores também assim o fazem, mas você fez com maestria. Você trouxe a doutrina espírita para o nosso dia a dia. Você não precisou elucidar temas dos livros do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos. Você seguiu à risca Kardec e, ao mesmo tempo, através da sua linguagem, você trouxe a doutrina espírita para o dia a dia. Quando você coloca consequência sim, castigo não. Nós estamos falando do cuidado que a gente tem que ter conosco, perdoar a si mesmo. Ou seja, um ato cristão está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como que é isso, Edgar? Como você conseguiu fazer essa alquimia de colocar a doutrina espírita no nosso dia a dia? Como que é esse trabalho? Eu sei que você realiza isso como palestrante e posso dizer aqui que realmente está contido na sua obra. Ou seja, na sua obra, Edgar, nós temos a doutrina espírita no dia a dia. Podemos pensar dessa maneira, Edgar? Olha, podemos, e eu devo te dizer que eu nem pensei nisso quando escrevi, Renato, mas você tem razão, tá? E eu acho, quando você comentou agora, eu fiquei refletindo por que é assim, é o seguinte, nós não precisamos dizer mais para ninguém que ela precisa perdoar. Eu não penso, não consigo imaginar que alguém não saiba disso. Sinceramente. No mundo cristão, no mundo ocidental, não consigo imaginar que alguém não tenha sido informada nessa vida sobre isso. Não consigo imaginar que alguém precise saber, ser informada de que ela não deve ferir alguém, que ela não deve deixar de respeitar alguém. Eu acho que essas coisas já foram suficientemente informadas. Mas a gente não sabe fazer isso. Não sabe. Eu não sei como transplantar este preceito, essa lei, esse princípio moral para o meu dia a dia. Essa é uma dificuldade. Minha e talvez de a grandíssima maioria da população. Né? Então, assim, o meu grande interesse, isso é desde sempre. Né? Vamos falar do como, porque o que eu já sei. Vamos falar do como eu faço. Troquem miúdos para mim, por favor. Como que eu faço na situação A, na situação B? Isso que eu não sei, Renato. Isso que eu entendo que nós não sabemos. Né? A gente, sabe aquela coisa de trazer o Cristo para aqui do meu lado, tirá-lo do altar, tirá-lo do paraíso, né? Tirá-lo do plano espiritual? Né? Porque assim, senão não vai dar. Senão a gente compartimentaliza demais a questão religiosa, e religião é forma de viver. A doutrina é uma forma de viver. Eu preferiria que a gente não a chamasse de religião, como possivelmente ela não é, mas ela é uma doutrina, né? É um conteúdo filosófico, um conjunto de ideias com impactos morais, e por isso que ela lembra a questão da religião. Eu gosto de pensar que esse impacto moral ele nos traz um convite à religiosidade, que é diferente de religião, né? Que é uma vivência particular de cada um. Mas eu acho que, eu entendo que nós estamos falando de uma postura nova. A tão chamada necessidade de reforma íntima é isso. Eu agia de uma forma, e agora estou tendo contato com um conjunto de ideias que está me sugerindo que para ser feliz eu tenho que agir de um pouco diferente. Por isso que eu falo que é uma nova forma de viver. Né? E eu acho que a nossa grande dificuldade é saber como. Saber que eu tenho que perdoar os inimigos, a gente já sabe. Já fomos informados, já lemos, já nos falaram 1000 vezes. Nessa ou em qualquer religião. Né? Tá, me explica como.
que eu faço com o meu sentimento quando eu quero bater na pessoa? Né? Quando eu quero nunca mais falar com ela? Quando eu estou furioso, o que eu faço? Né? Que caminhos eu preciso construir dentro de mim, tanto intelectuais, né, tanto racionais, quanto dentro do aspecto sentimental, emotivo? O que eu faço com essas energias? A energia do sentimento e com o ímpeto do racional. O que eu faço? É isso que eu gostaria que me informassem. Esse é o meu conceito normal de tudo que eu penso e falo. E isso aparece no livro naturalmente. Olha, se eu ficasse falando o que está no Evangelho, acho importante. Veja, acho importante. Não estou, evidentemente, criticando quem faz de forma nenhuma. Mas eu não consigo. Eu quero preencher uma outra parte. Entende? Porque eu sei também que falar de uma forma diferente sobre o que está no Evangelho é também útil. Mas eu acho que a gente precisa desesperadamente saber como fazer. E esse é o meu grande ponto de preocupação, e isso aparece no livro, com certeza. Edgar, você como palestrante, como escritor, como uma pessoa que atua na área dos relacionamentos interpessoais, da vida, no trabalho das pessoas, como você percebe e sente as pessoas nesse período de pandemia? A pandemia, de certo modo, ela está recrudescendo alguns conceitos ou alguns sentimentos, ou você acha que, na verdade, ela pode dissolver alguma coisa internamente nas pessoas pelo recolhimento forçado, né, do distanciamento que as pessoas, de certo modo, estão vivendo? Como você, Edgar, acredita também que a gente pode sair desse processo? E se existem ferramentas para a gente conseguir atravessar esse processo com menos dor? Olha, a pandemia é um exemplo de que a vida não deixa a gente em paz, né? Na verdade, ela resolveu deixar de uma vez o mundo inteiro desconcertado, né? Tirou todo mundo do seu eixo, do seu normal, do seu caminho. Não, eu não acho que vamos chamar a pandemia de crise, né? Porque é uma crise. Né? Estamos vivendo uma crise, né? Crise no sentido de que nós fomos retirados do caminho normal que a gente resolveu seguir, decidiu seguir antes. Né? A gente está sendo forçado a ter atitudes e comportamentos e pensamentos diferentes do que a gente estava acostumado. Isso é uma crise de parâmetros, né? Uma mudança forte, brusca, sem grandes opções. Né? Então, numa crise, eu não acho que as coisas vão se acomodar naturalmente, sem esforço, não. Tá? A tendência, inclusive, é que a revolta surja, a negação surja, não a negação da ciência ou não, mas a negação do que esteja acontecendo mesmo, sabe? Não deve estar acontecendo isso, não pode ser. Eu não suporto esta realidade. Talvez muita gente não suporte, né? E a gente tem que respeitar isso, é a condição dela. Né? Agora, indiscutivelmente uma monumental oportunidade da gente promover reajustes na nossa vida, né? Da gente repensar situações. Né? Se a gente sente desconforto, e certamente a maioria de nós estamos sentindo desconforto com essa situação, esses desconfortos são muito úteis. Porque a ferramenta que você me perguntou, a ferramenta é: para quê está acontecendo isso? Para que eu estou sentindo isso? Né? Qual a causa do que eu estou sentindo? Né? Então, essa é a ferramenta que eu considero mais importante. É a gente refletir sobre o que eu estou sentindo diante dessa crise, dessa mudança, né? Desse abrir de chão, desse tirar o tapete, desse jogar para cima que a vida está fazendo com a gente. Né? Eu tenho certeza que são fins extremamente benéficos a todos nós. Né? A grande questão é que nós somos muito endurecidos, né? Nós temos muita resistência. Esse papinho que a gente gostaria que fosse feito à vontade do Pai, não é bem assim. Né? A gente não gostaria, não. A gente gostaria que seja feita a nossa vontade. Né? Isso é algo para aprender, e a gente está tendo a oportunidade de aprender também isso. A oportunidade é monumental, Renato. E coloco aceitação, perguntando-se para quê. Aceitação dinâmica, tá? Não é aceitação passiva, aquela que senta e vê o que vai acontecer. Não.
Aceitação de que a realidade é esta. Muito bem, o que nós vamos fazer para aproveitá-la, né, para tirar o melhor dela? Vamos parar de brigar com ela, aproveitá-la. Edgar, muitos escritores em contato com a editora SEAC, muitas vezes quando chegam até a editora e trazem o seu trabalho, alguns vêm do caminho através da palestra, outros vêm já do caminho literário, mas sem nenhuma produção publicada. Quando havia a produção do seu livro, você percebeu que houve uma dinâmica diferenciada do trabalho como palestrante do trabalho como escritor, ou seja, são duas linguagens, eu diria bem diferentes, quase que completamente diferentes, né? Eu até entendo que a questão da leitura é quase como eu sempre digo, você desacelera o cérebro para poder registrar com calma, com tranquilidade, palavra por palavra, diferentemente da palestra, que é algo dinâmico, né? Ao vivo, é uma outra questão. Eu gostaria de saber de você como que está sendo ou como foi o processo todo dessa jornada como escritor. Porque até então você era palestrante, realizava o seu trabalho com seminários e cursos, mas a partir da publicação do seu livro, Permita que eu fale ao seu coração, você iniciou a jornada também como escritor. Como foi atravessar esse caminho? Como está sendo? Nossa, Renato, foi fascinante, viu? Eu não tinha ideia, não tinha ideia. Realmente é uma outra dinâmica completamente diferente, né? Não é a mesma coisa. Exige outras coisas que eu não sei se... Exige outra reflexão. Os recursos são outros, né? Porque na palestra você vê, você percebe, você tem feedback, né? Há um retorno imediato, você pode se reposicionar. Eu me lembro, em especial, de uma dificuldade que eu tive, que eu estava escrevendo e eu queria explicar de 10 formas diferentes a ideia que eu estava querendo passar, né? E eu acabei aprendendo, porque eu tive a ajuda de uma editora, né? Uma pessoa profissional que entende da questão de livros, de escrever, e ela me ensinou de que eu preciso deixar espaço para o editor, eu preciso confiar na capacidade dele de chegar aonde eu estou convidando ele a chegar, né? E isso foi muito doloroso, porque eu achava que estava faltando coisa no texto. Então, assim, descobri muita coisa a respeito da síntese, a respeito de como passar através de um único meio, que é a linguagem escrita, o que eu quero passar. Como, no final das contas, eu precisei descobrir e me tocar de que eu não estava falando simplesmente uma ideia, mas eu também estava tendo a oportunidade de criar um sentimento, de criar uma percepção. E a percepção aí eu me refiro não somente a uma percepção cognitiva, não somente uma percepção que tem a ver com uma percepção racional, mas uma percepção também sensorial, né? Porque quando a gente percebe alguma coisa, a gente percebe em muitos âmbitos, né? Então, assim, foi um desafio, um aprendizado que eu não tinha ideia, né? E tanto que quando eu terminei de escrever, eu disse para mim mesmo, nem precisa ser publicado. Querendo dizer, não que eu não quisesse, querendo dizer que ele já foi tão importante, o que aconteceu comigo, o que ele fez comigo, né, que já tinha valido a pena. E é claro que ele ser publicado traz uma outra questão, outro significado, uma outra importância monumental, né? Mas valeu muitíssimo a pena. Foi muito rico. Edgar, nós já estamos chegando ao final desse nosso encontro. Queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite. Já havia um tempo que nós gostaríamos de ter conversado. A editora SEAC teve a honra e o prazer de ter a sua obra no catálogo. Permita que eu fale ao seu coração, que é um livro importante para aqueles que acompanham o trabalho da literatura espírita e acompanham o seu trabalho. E eu gostaria que você deixasse algumas palavras finais, falasse um pouco desse nosso encontro, como você se sentiu aqui conversando a respeito da sua obra, do seu trabalho, e deixasse as considerações finais para todos os que estão nos acompanhando. Puxa, Renato, olha,
voltar a falar do livro, né? Falar do livro, dessa parte mais até dos bastidores, né? Me remeter a um período muito gostoso, você sabe que eu tive foi um momento de muita introspecção, né? Muita introspecção, né? De rever questões, de saber realmente o que eu penso sobre determinadas coisas, porque agora eu iria escrever sobre, e eu não ia imaginar, eu não saberia, não poderia imaginar o alcance dele, o que ele iria causar, né? Então foi muito importante. E estar aqui hoje falando disso, né, retomar esse assunto, me traz muita alegria, principalmente com você, né, que participou muito deste processo também. Eu agradeço muito o espaço que o SEAC abre novamente, como sempre fez, e as últimas coisas que eu gostaria de deixar a quem nos ouve talvez a ideia central do livro, né, a ideia central do que eu mais gostaria em tudo que eu faço, né, quando eu estou conversando com alguém, que as pessoas confiem na própria grandeza, na própria capacidade de viverem o que a vida propõe. Confiem, porque apesar da gente errar muito, muitíssimo, a nossa grandeza, a nossa capacidade de aprender a ser feliz é inigualável, inigualável. E quando a gente acreditar mais nessa capacidade, nós vamos poder caminhar com menos dores, com mais tranquilidade e ver os resultados mais rapidamente. Eu gostaria muito que isso ocorresse, para que essa dor tão grande que vive no coração humano um dia faça parte do nosso passado. Muito obrigado. Para você que nos acompanha, acesse o site da Editora SEAC, o editoraseac.com.br, para você obter mais informações a respeito da obra do escritor Edgar Miguel. Permita que eu fale ao seu coração. Agradecendo novamente a presença do Edgar Miguel, foi um prazer recebê-lo aqui, trocar ideias a respeito do livro e das suas ideias a respeito da vida. Edgar, muito obrigado. Agradecer ao Jonatas Santos, na parte técnica aqui no comando. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe através das mídias sociais do SEAC o programa de hoje, o Conversa com o Autor. Ficará disponível no YouTube, nos canais da TV SEAC e também no Facebook. E muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.